Questão: um conselheiro independente de uma empresa pública recebe remuneração adicional por consultorias prestadas à própria empresa. Conselheiros independentes não podem receber remuneração da empresa pública além daquela relativa ao cargo de conselheiro, salvo participação no capital. Comentário: certo. A Lei nº 13.303, de 2016, veda que conselheiros independentes recebam qualquer remuneração da empresa, exceto aquela correspondente ao cargo e eventuais proventos decorrentes de participação acionária. Questão: uma empresa pública precisa definir o número de conselheiros independentes. O total de membros do Conselho de Administração é 9, e 25% desse número equivale a 2,25 conselheiros. Se o cálculo do percentual mínimo de conselheiros independentes resultar em fração igual ou superior a 0,5, deve-se arredondar para cima. Comentário: certo. A lei determina que, se a fração for igual ou superior a 0,5, o número de conselheiros independentes deve ser arredondado para cima. Questão: uma empresa pública considerou um conselheiro eleito pelos empregados como parte do grupo de conselheiros independentes para cumprir o percentual mínimo de 25%. Os conselheiros eleitos pelos empregados podem ser incluídos no cálculo do percentual mínimo de conselheiros independentes. Comentário: errado. A Lei nº 13.303, de 2016, determina que os conselheiros eleitos pelos empregados não são considerados para o cálculo do percentual mínimo de membros independentes. Questão: os acionistas minoritários elegeram um conselheiro, e a empresa pública alegou que ele não poderia ser contabilizado como independente. Os conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários podem ser contabilizados como membros independentes no Conselho de Administração. Comentário: certo. A Lei nº 13.303, de 2016, determina que os conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários podem ser considerados para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes. Questão: o diretor de uma entidade que mantém parceria contínua com uma sociedade de economia mista foi indicado para o Conselho de Administração como membro independente. Um funcionário de uma entidade que oferece serviços para a empresa pública pode ser considerado conselheiro independente. Comentário: errado. A lei veda que funcionários ou administradores de entidades que prestam serviços à empresa pública sejam considerados conselheiros independentes, pois isso comprometeria sua imparcialidade. Questão: ao ser nomeado diretor de uma empresa pública, João foi informado de que não precisava assumir compromisso com metas ou resultados, pois sua nomeação era uma escolha política. Para assumir cargo de diretoria em empresas públicas e sociedades de economia mista, não é necessário assumir compromisso com metas e resultados. Comentário: errado. A Lei nº 13.303, de 2016, exige que os diretores assumam compromisso com metas e resultados específicos, os quais devem ser aprovados pelo Conselho de Administração. Questão: durante uma reunião do Conselho de Administração, a diretoria de uma sociedade de economia mista afirmou que não havia necessidade de apresentar um plano de negócios para o próximo ano. A diretoria de uma empresa pública ou sociedade de economia mista deve apresentar um plano de negócios para o exercício anual seguinte. Comentário: certo. A lei exige que a diretoria apresente, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, um plano de negócios para o exercício seguinte. Questão: uma empresa pública, buscando reduzir sua burocracia interna, decidiu abolir a necessidade de elaborar estratégias de longo prazo, optando por fazer apenas planejamentos anuais. Empresas públicas e sociedades de economia mista não são obrigadas a elaborar uma estratégia de longo prazo, podendo focar apenas em planejamentos anuais. Comentário: errado. A Lei nº 13.303, de 2016, exige que a diretoria apresente uma estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Questão: o Conselho de Administração de uma sociedade de economia mista não realizou a análise anual do cumprimento das metas da diretoria, alegando falta de tempo para a tarefa. O Conselho de Administração pode optar por não realizar a análise anual do cumprimento das metas da diretoria,
pois essa avaliação é facultativa. Comentário errado. A lei determina que o Conselho de Administração deve, anualmente, analisar o cumprimento das metas e resultados da diretoria, sendo que a omissão pode gerar responsabilização de seus integrantes. Questão: uma empresa pública estadual decidiu não divulgar ao público suas análises de desempenho, alegando que tais informações eram de interesse exclusivo do Conselho de Administração. As conclusões da análise de metas e resultados da diretoria devem ser publicadas e informadas ao Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, câmaras municipais e tribunais de contas. Comentário certo. A Lei nº 13.303, de 2016, exige que as conclusões sobre o cumprimento das metas e resultados da diretoria sejam publicadas e informadas aos órgãos de controle e ao Poder Legislativo correspondente. Questão: o Conselho de Administração de uma empresa pública recusou-se a publicar um relatório de desempenho alegando que todas as informações contidas nele eram estratégicas e sigilosas. Todas as informações sobre análise de metas e resultados devem ser publicadas, sem exceções. Comentário errado. A lei permite que informações estratégicas que possam prejudicar a empresa não sejam publicadas, desde que a restrição seja justificada. Questão: Joana é diretora de uma empresa pública e está buscando compreender as funções do Comitê de Auditoria Estatutário em sua empresa. Ela sabe que o comitê deve opinar sobre a contratação e destituição de auditores independentes, mas não tem certeza se ele também supervisiona as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência e a qualidade dos serviços prestados. Comentário certo. O Comitê de Auditoria Estatutário deve supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência e a qualidade dos serviços prestados, conforme previsto na Lei nº 13.303, de 2016, artigo 24, parágrafo 1º, inciso 2. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!